Voltamos com Via Saúde, entrevistando hoje a professora Carmen Célia Moreto. Professora Carmen Célia, da sua explanação, me ficou uma impressão inicial de que a mortalidade infantil tardia, de 1 mês até 1 ano de idade, ela depende de condições gerais de uma sociedade. Saneamento básico, qualidade da água, alimentação adequada, uma família estruturada e etc. Enquanto que a mortalidade infantil que mais nos preocupa nesse momento é a neonatal, de 0 a 28 dias, que depende muito da qualidade da assistência médica. Tanto a mortalidade infantil neonatal quanto a mortalidade materna. Nós poderíamos dizer que o que falta, então, é que a nossa rede se adeque, que a nossa rede hospitalar se adapte a esse objetivo de diminuir a mortalidade infantil neonatal com mais intensidade, eu diria, e diminuir a mortalidade materna também com mais incisividade? Sim, eu acho que, eu diria, não é só assistência nossa, vamos dizer, do profissional médico, é muito do profissional médico, mas é de uma estrutura hospitalar, desde que, já que a maioria que nasce são crianças prematuras. Por que prematuras? Gravidez de adolescente, né? Mulheres que já têm doenças prévias, não foi detectado, ou que ela não conhecia, não sabia, ou deixou passar, já que gravidez é uma coisa que se chama de normal, né? E com isso essas crianças nascem prematuras. Então o volume nosso, principalmente nos transplantadores, que é a referência de gravidez de risco, é prematuro. Então o prematuro, ele nasceu, eu tenho que ter uma estrutura para ele, para salvar vidas. Então é investimento, é recurso financeiro, é equipamento, né? E pessoal. Mas antes disso, essa rede que você cita, ela é fundamental. Por quê? Se eu educo a minha adolescente, se a família conversa, se a gente orienta métodos anticonceptivos, se a gente tem esse cuidado, fazer uma educação, falar de sexualidade com ela, por certo, não vai engravidar, como ocorre hoje em dia, né? Cada vez meninas mais jovens estão ficando grávidas. E isso é risco, porque o próprio organismo não está preparado para suportar uma gravidez, as mudanças da gravidez. Além disso, a rede ela tem que absorver essa mulher, ela não pode ficar perambulando. Chegou na unidade de saúde, ela precisa ser atendida a tempo e a hora. E, idealmente, que o Ministério orienta, toda mulher em idade fértil, quando ela chegar numa unidade de saúde, deveria ser feita a pergunta a ela se ela está menstruando. Não está menstruando, já faz a primeira avaliação para ver se ela está grávida, fazer o exame, para poder ela previamente já entrar. Aí não vai esperar o doutor marcar, não, ela já vai ser agendada. Então é uma rede, essa rede, ela tem, como você disse, tem que estar articulada de modo que essa mulher possa receber toda a assistência e, lógico, se nós conseguíssemos, né, ficar articulado com escolas, com as igrejas, com qualquer local, clubes, em que a gente pudesse trabalhar essa questão da sexualidade, falar um pouco mais sobre isso, né? Tirar um pouco os tabus que ainda hoje temos, né? Então, a pessoa tem que investir também nessa parte. A própria família tem que estar caminhando também de acordo com a evolução. A família e as administrações. Administrações, sim. A impressão que eu tenho, professora Carmen Célia, é que, particularmente nas classes mais humildes, o corpo
passa a ser o único objeto a ser usado como fonte de prazer pelas adolescentes e pelos adolescentes. Já que os bairros mais humildes não têm praças de esporte adequado, não temos mais os cinemas antigos, não temos, essas famílias não têm condições de mandar o filho a um restaurante, a um teatro, a um lazer que seja imprescindível um certo poder aquisitivo. Então, o ficar passa a ser a única alternativa de lazer dessas mocinhas de 12, Exato. 13, 14 anos, né? E desses rapazes também. Exato. E se tivesse, mudasse um pouco, né, essa concepção de que é importante o esporte, seja lá qual for. O esporte, então... Né? Vai dançar, vai jogar futebol, vai fazer... Porque a gente entende a idade. Mas nós estamos falando de adolescente, mas os adultos, as mulheres também, mais velhas, elas também assumirem o seu corpo, que é uma das questões da Rede Cegonha. A mulher se conhecer e ela compreender o que é um parto natural, o que acontece com o corpo dela, entendeu? A ponto de alguns hospitais, referências, como Sofia Feldman, por exemplo, em Belo Horizonte, que eu visitei, tem parto na água, tem parto de cócoras, tem casa de parto, que é uma pretensão também aqui no nosso município fazer isso, mas em alguns lugares já estamos evoluindo, já estamos conseguindo, né? Mas essa mortalidade, ela de fato ela precisa de fazer um trabalho coletivo. A gente tem que acreditar como profissional de saúde médico, os demais profissionais de saúde, cada um na sua área, entendendo que o acolhimento, a humanização vai estimular essa mulher a voltar naquela unidade. Eu sei que eu sou bem tratada, eu sei que eu sou chamada pelo meu nome, né? Então vai voltar. Com isso, ela vai ficando e a gente vai fazendo um maior atendimento, já vem os filhos e etc. E a questão também de nós estarmos mostrando aos nossos profissionais, né, a importância, você também como professor, a parte de que nós somos formadores de opinião, de que nós temos uma questão de vida, né? A gente é educador por excelência, né? Passar o nosso conhecimento para essa população, não deixar, não, entendeu? Só ficar cuidando daquele ponto, mas ver a pessoa de uma forma holística, global, né? Porque às vezes nós temos o instrumento capaz de melhorar ou resolver uma situação, mas o acesso às vezes não acontece até pela falta de informação. Exato. Vamos interromper novamente o nosso bloco do Via Saúde, Programa de Saúde da Terceira Via, entrevistando a professora Carmen Célia Moreto, nos falando hoje sobre mortalidade infantil, Rede Cegonha, acolhimento, e agora no terceiro bloco eu vou inquirir aqui a professora Célia para os nossos telespectadores sobre imunização e aleitamento materno. Fique conosco, voltamos já.